Esdras, capítulo 8, a partir do versículo 21. Esdras, capítulo 8, a partir do versículo 21. Diz assim: ali junto ao canal de Ahava, proclamei um jejum a fim de que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois tínhamos dito ao rei: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Glória a Deus, diga: Deus vai te atender. Eu creio nisso. Você pode se assentar dando glória a Deus. Sobre Esdras, estamos falando de um homem que era de uma linhagem sacerdotal e também era escriba. Enquanto sacerdote, tinha uma responsabilidade relacionada ao culto, ao serviço no templo, e enquanto escriba, provavelmente ele trabalhava com controle de pessoas, com controle de contingente, e também responsável por escritas de documentos, de cartas, de correspondências importantes relacionadas ao palácio. Então, estamos falando de alguém que tinha o seu lugar, que tinha uma voz, estamos falando de alguém que era relevante. E dentro desse contexto aqui, dos capítulos 7 e 8 do livro de Esdras, nós vemos ele como um líder de um grupo de judeus exilados da Babilônia. A Bíblia nos mostra ele trabalhando ardentemente para trazer de volta esse grupo de exilados. A Bíblia nos mostra ele trabalhando ardentemente para recuperar valores religiosos, valores que estavam esquecidos pelo seu povo. Para você entender o contexto do povo, eu já falei sobre Esdras, mas para você entender o contexto do povo hebreu, a gente volta um pouquinho na história, e a Bíblia nos mostra o reino de Israel sendo dividido em duas partes. Nós temos o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte constituído por 10 tribos, com a capital em Samaria, e temos o reino do sul, o reino de Judá, constituído por 2 tribos com a capital em Jerusalém. Havia uma promessa de Deus para Davi que nenhum de seus descendentes se ausentariam do trono do reino do sul, do reino de Judá. O reino do norte já era mais dado à idolatria, a misturas. O reino do sul procurava manter sua essência da adoração a um único Deus. O desenrolar da história, e eu estou dando uma pincelada muito rápida, nos mostra o reino do norte, que já era dado a essa idolatria, se envolvendo com povos vizinhos, até que eles caem diante dos assírios. O que se lembra do reino do norte é resumido só a Samaria, uma província, a sobra de alguns hebreus que não morreram porque preferiram se vender, porque preferiram se juntar aos assírios, porque preferiram se corromper. Então eles foram poupados, porque era como se eles se tornassem agora um dos assírios. Esse é o fim do reino do norte. O reino do sul ainda fica algum tempo, fica alguns anos, mas sempre com uma profecia de Deus: olha, vocês precisam adorar ao Senhor, vocês estão se perdendo na caminhada, vocês estão virando as costas para Deus, e o fim disso vai ser o domínio do inimigo, vai ser a destruição total de Jerusalém, dos muros, das portas, do templo. Vocês precisam rapidamente se reposicionarem diante do Senhor. E eles não obedecem. A palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. Vários profetas se levantaram, vários,
para tentar trazer de volta o coração daquele povo, mas aquele povo desobedece, até que a gente chega nos dias da invasão babilônica, sob comando de Nabucodonosor. Enquanto o reino do norte cai diante dos assírios, o reino do sul cai diante dos babilônicos. Nabucodonosor invade Jerusalém, e ele domina então aquele povo, e leva aquele povo cativo para a Babilônia. Ele destrói o templo, ele saqueia o templo, ele destrói os muros, ele acaba com o reino do sul. E aí, a Bíblia nos mostra que durante anos, aproximadamente 70 anos, o reino do sul fica cativo na Babilônia, escravo na Babilônia. Nós estamos falando de um reinado poderoso naquela época. Os babilônicos eram uma potência naquela época, e imagine o povo judeu, o povo hebreu ali cativo diante de Nabucodonosor. Mas existia uma promessa de Deus. Isaías, por exemplo, ele fala sobre a queda do reino do sul, dos hebreus diante da Babilônia, mas fala também sobre Deus levantando alguém para recuperar essa liberdade, para trazer esse povo de volta para Jerusalém. E Isaías inclusive dá nome. Isaías fala de Ciro. E aí você, pastor, mas quem é Ciro? Ciro era um rei que não tinha nada a ver com essa história, mas que domina a Babilônia, que derrota a Babilônia, e a partir dessa derrota, então, ele dá uma ordem para que o povo de Israel fosse liberado. Ele domina, a gente está falando aí de 1 ano e meio, 2 anos e tal, depois do seu domínio, e ele então decreta, olha, todo judeu pode voltar para Jerusalém. E aí então a gente chega no Salmo 126, que diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, estávamos como quem sonha, nossa boca se encheu de riso, e se diziam assim entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles, e eles também diziam, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Nós estamos falando dessa volta da Babilônia, Só que, se você for se aprofundar um pouco na história, você vai ver que essa volta, ela não se dá de maneira total. O povo não volta todo ali naquele momento, não. O povo vai voltando de maneira pingada, sabe? São várias voltas. Se você for lendo, você vai ver que um voltou no ano tal, o outro voltou 10 anos depois, outro voltou 20 anos depois. E aí, no contexto do capítulo 7, aqui de Esdras, no contexto do capítulo 7, do capítulo 8, a gente já está falando do rei Artaxerxes. E aí a gente já está falando do 4º rei depois de Ciro. E aí a gente está falando aí de aproximadamente 80 anos depois de um decreto liberado e estabelecido para a volta do povo de Israel para Jerusalém. Aí alguém pode estar se perguntando, pastor, mas como Ciro lá atrás libera um decreto para o povo voltar para Jerusalém e esse povo não volta? Como vão mudando os reis, Dário e tal, outros reis, Ciro, Dário, até Artaxerxes, e ainda tem gente ali que não volta? De repente, porque já eram avançados em idade, e nós estamos falando de uma viagem longa, a gente já daqui a pouco vai falar sobre isso, ou de repente porque já tinham se envolvido nos negócios da Babilônia, porque conseguiram um emprego na Babilônia, porque no momento em que vem um decreto para o povo ser liberado para voltar para Jerusalém, esse povo é liberado da escravidão também dentro da própria Babilônia. E aí muitos preferiram permanecer ali, vamos trabalhar aqui, vamos constituir família aqui, e vamos criar raízes aqui. E mais uma vez eu quero só que você guarde isso, a gente está falando de aproximadamente 80 anos, de gente não querendo retornar para a sua terra natal. Irmãos, para mim isso é meio complicado de se entender, porque quando você lê, se eu não me engano, se não me falha a memória, Salmo 137, a Bíblia nos mostra o povo chorando, a Bíblia diz que eles penduram as suas harpas nos salgueiros, e eles choram, e eles dizem assim, como é que nós vamos cantar canções ao nosso Deus, que nos lembram da nossa terra natal, estando a gente longe da nossa terra natal? Nós estamos falando de um povo que não consegue ter uma perspectiva
perspectiva de vida, que não está conseguindo sonhar e projetar, porque afinal de contas está num lugar de prisão, num lugar longe da sua terra natal. Aí então vem uma ordem de Deus para um rei, e esse rei, que não é um rei hebreu, não é um rei judeu, porque Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e da maneira que Ele quer. E isso é só um parênteses. Aí Deus dá uma ordem para esse rei: vai e liberta o meu povo. Esse rei então decreta a liberação desse povo, e tem gente que não quer essa liberação, e tem gente que permanece. O tempo vai passando e nada acontece. E aqui nós vamos ver nesse contexto que o principal objetivo de Esdras, que era um escriba, era estabelecer a lei mosaica. O principal objetivo de Esdras aqui nesse contexto era restaurar o culto, era restaurar a religiosidade, a religião, restaurar princípios, restaurar raízes. Ou seja, nós estamos falando de anos depois de um decreto de libertação, onde o povo não tinha se reorganizado, onde o povo não tinha se restabelecido, onde o povo não tinha buscado ainda de volta as suas raízes. E eu queria nesse início de mensagem, trazer a você esse pensamento. Não sei se foi domingo passado, mas alguns dias atrás eu estive pregando aqui na igreja, e eu estava falando sobre a importância da gente antecipar. Eu até escrevi isso na internet, e eu disse que não é uma questão de sorte, mas é uma questão de oportunidade, encontrando alguém que já vinha se preparando. Porque tem gente que diz: fulano é sortudo. Não, fulano estava preparado quando a oportunidade apareceu. Porque quando a oportunidade pega alguém despreparado, é normal que essa oportunidade passe. É normal que essa pessoa não aproveite a oportunidade. Mas quando alguém tem a sagacidade, quando alguém tem a sabedoria de se preparar antes da oportunidade, quando essa oportunidade vem, ela não é surpreendida pela oportunidade. Então, dentro desse contexto que eu preguei esses dias, eu estava falando sobre a importância de você antecipar. Olha para o teu irmão e diga assim: quem antecipa, lidera. Eu ouvi mais ou menos essa palavra alguns anos atrás, até falei isso aqui na igreja, através do apóstolo Joel Pereira. Joel Pereira ou Ferreira? Pereira, né? Joel Pereira, lá do Projeto Vida de Volta Redonda. Uma vez nós fomos ministrar lá, e eu não sei se era o tema de uma campanha e tal, mas ele dizia que não sei se ele usava a palavra antecipa também, mas eu sei que ele dizia alguma coisa assim: quem antecipa governa. Dentro desse contexto, e esses dias eu, estudando a palavra do Senhor, o Espírito Santo me trouxe à memória essa palavra e fez isso queimar no meu coração. Tem gente que espera para ver no que vai dar. Tem gente que, é muito vagarosa, principalmente quando estamos falando dos próprios sonhos, dos próprios projetos. Olha para o teu irmão e diga assim: é para resolver hoje, irmão. Olha para o teu irmão e diga: é para fazer alguma coisa hoje. Mas tem gente, pastor, eu prefiro dar um tempo, eu prefiro esperar um pouquinho, vamos ver no que vai dar. Não, vamos resolver agora. Para de ficar empurrando com a barriga aquilo que é para você resolver. Irmão, já saiu uma ordem, já saiu um decreto para que você viva o melhor dos seus dias. Já saiu uma ordem, um decreto para que nenhuma prisão te mantenha cativo. Já saiu uma ordem, um decreto para que você viva o projeto de Deus para a sua casa. Você não pode ficar deixando para amanhã 10 dias, 15 dias, 1 ano, 20 anos, 30, 80 anos, e você ainda está cativo. É hora de ser livre. Deus hoje quer te arrancar da Babilônia. É impressionante que durante um tempo a Babilônia prendia os hebreus. Depois de um tempo, os próprios hebreus se prendiam. Existem pessoas, o Espírito Santo ministra no meu coração, que se fecham em muros que elas mesmas construíram. Sentenças que elas liberam sobre a sua vida. Será que você pode ter autoridade para bater no peito e dizer: eu sou feliz? Bater no peito e dizer: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus?
Escute, em nome de Jesus, receba essa palavra. Você não vai pautar mais o teu futuro naquilo que você sente, mas vai pautar o teu futuro naquilo que Deus garante que vai acontecer na tua vida. É o que Deus fala, é o que Deus manda. Você não vai ser aquilo que querem que você seja, você vai ser aquilo que Deus já estabeleceu que você seja. Ele deu uma ordem: abre a cadeia e deixa ele sair. Oh, se ele mandou sair, saia. Eu fico imaginando, sabe, a aflição de Esdras. Meu Deus, eles são livres só no papel. Tem gente que só é livre no papel, continua escravo, é livre só no papel. Nós tínhamos o Pentateuco, nós tínhamos a Torá, nós tínhamos a lei, esquecida, enterrada, abandonada. Nós tínhamos princípios, nós tínhamos raízes. Aí agora que a gente tem acesso de novo a isso, ninguém está preocupado em recuperar isso, e ninguém está preocupado em restaurar isso. Irmãos, e eu não estou nem falando de templo, porque aqui o templo já foi reconstruído. Porque se a gente for falar de templo, então, porque a obra começa bem, e aí de repente vem, sabe, qualquer um incircunciso e embarga a obra. Vem uma ameaça e uma palavra contrária, 10 anos, 15 anos, 16 anos, é a obra parada. A Bíblia diz, sabe, que gente incomodada com a construção do templo mandava carta para os governantes. Sabe o que é isso, irmão? A gente está falando de denúncia. Mais atual do que isso, eu não sei o que é. De gente que denuncia: Nova Jerusalém está fazendo culto, hein? Mas a Covid não acabou ainda não. Não, e eles fazem culto, passam das 10, sabe que horário não é menor. Aí quando você vai procurar saber quem está denunciando, normalmente quem denuncia é crente, é invejoso, é gente que se incomoda com o crescimento. Lá na tua casa é vizinho, às vezes é parente, é gente que mora com você. Agora, a escolha é tua. Vai parar? Vai parar com a denúncia? Ou você vai avançar? Ou você vai crescer? Ou você vai desenvolver? Sabe, irmãos, eu tenho aprendido que a falta de debate só acelera o processo de ignorância. Eu não sou fechado ao debate, não. Eu tenho aprendido isso desde que eu sou pequenininho. Ouço todo mundo, mas só escuto Deus. Se você for usado por Deus, eu vou parar para te ouvir. Agora, se você vier de papo furado, tentando parar aquilo que Deus tem para a minha vida, me desculpe, mas ou tu sai da frente ou eu passo por cima. Será que tu tem ousadia para falar isso para o teu irmão? Diga para ele assim: irmão, te amo. Diga para ele: eu te amo, irmão. Só se for verdade. Se não for verdade, não diga não. Mas se for verdade, fala de novo: eu te amo. Mas diga para ele: mas o que Deus tem para a minha vida vai se cumprir. Fala assim: e me desculpe, mas ninguém vai me atrapalhar. Eu estou sentindo uma força nascendo dentro de mim aqui agora. Você está sentindo aí também? Eu não estou falando para você sair pisando em todo mundo não, irmão, mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Eu gosto de uma canção antiga, sabe, que diz: posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, porque Cristo é a rocha da minha salvação. Quantos podem pisar numa tropa? Quantos podem saltar uma muralha? Nada vai impedir que você seja livre. Oh, meu Deus. Aí Esdras percebe isso. Esdras percebe: não é possível. Não é possível. E ele vai até o rei. E ele diz para o rei: rei, a mão do Senhor tem estado sobre nós. E não existe nada melhor do que essa certeza. Repita comigo: a mão do Senhor está sobre a minha vida. Irmão, quando você tem certeza disso, você recebe uma força inexplicável. Seja qual for o desafio, a mão do Senhor está sobre a minha vida.
A gente está com a hora avançada, eu vou dar uma resumida aqui, mas depois em casa leia, mas leia com calma os capítulos 7 e 8 de Esdras. Deus vai falar com você. Mas o rei, ele vai lá, o Senhor vai diante do rei e diz: a mão do Senhor está sobre nós. E é o seguinte, eu preciso restaurar os princípios. Irmãos, nós estamos falando do quarto rei. Quem recebeu de Deus a ordem para decretar a libertação já nem estava mais lá, Ciro, lá atrás. Estamos falando de Artaxerxes, estamos falando de reis depois dele. Ele podia muito bem dizer assim: cara, que história é essa, rapaz? Ciro libertou vocês, ok, não estou nem aqui para discutir, ele liberou, está liberado. Agora, você quer o quê? Ajuda minha para mais o quê? Mas não, sabe, porque quando a mão do Senhor está sobre a nossa vida, os reis se dobram diante de nós. Eu vou voltar para Jerusalém e eu quero levar uma turma comigo. Vou puxar vários exilados para ir comigo. Porque a boa mão do Senhor está sobre a nossa vida. E sabe, irmãos, quando você lê, você percebe que havia inclusive um incentivo à libertação. Existia um incentivo. Se dependesse dos governantes, eles queriam realmente: voltem para a terra natal de vocês. Levem tudo que vocês compraram e conquistaram aqui. Eles ainda davam ordem para o povo: vocês podem semear na vida dos exilados. Deem para eles aquilo que eles precisam para eles se reestabelecerem na terra natal deles. E aí o texto que a gente leu nos mostra uma concentração aqui, né? A gente leu o verso 21, ali junto ao canal de Ava. Então há uma concentração. Depois em casa, mesmo capítulo 8, lá no verso 31, você vai ver que eles ficam 11 dias nesse canal de Ava. Eles ficam ali naquele lugar. É uma concentração, sabe? Porque o texto diz que no 12º dia é que eles viajam. Então eles descem no primeiro dia do mês, ficam nesse canal, e aí você faz esse cálculo de 11 dias ali, no 12º, eles então vão e viajam. Então, só recapitulando, Esdras vai diante do rei e diz para ele: olha, eu estou indo com um grupo de exilados, e eu quero restabelecer a lei de Moisés, eu quero restabelecer o culto no templo, né? E eu vou voltar com esses exilados. Tem muita gente que ainda está presa ao passado, tem muita gente covarde ainda, tem muita gente intimidada, e talvez seja essa a palavra. Deus quer que você vença a intimidação. Tem gente que não consegue ser porque está preso ao que era. E eu quero dizer, em nome de Jesus, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aquilo que você era não pode pautar aquilo que Deus quer que você seja. Então, Esdras, ele reúne o povo e ele diz assim: não, a gente precisa retornar. E me dá a impressão que esses 11 dias são dias de análise de risco. É como se Esdras dissesse assim: o que nós vamos enfrentar? Nós vamos passar por uma certa dificuldade. E eu quero que você guarde o que eu vou te falar agora. Irmãos, ter fé debaixo de uma palavra liberada é uma bênção. Mas o grande desafio é você manter essa fé diante de um dado. Diante de um exame positivo. Diante de números. Sabe, quando você sai do calor humano, quando você dá aquela esfriada, e aí você pega e você coloca e você analisa o processo, e aí alguém diz assim: não, o senhor não está entendendo. Não é uma questão de quem sabe, é fato. Está aqui, ó, deu positivo. É fato. Não, já saiu a ordem. Não tem mais como recorrer. É isso aqui. A impressão que me dá é que Esdras vem, sabe, numa enxurrada de fé e de ânimo e tal, e quando ele chega ali no canal de Ava, e que ele reúne todo mundo, ele começa a fazer uma análise de risco, e essa análise de risco apresenta para ele alguns dados, números, e esses números balançam ele. Olha só o que a Bíblia diz.
Pode ler comigo, capítulo 7, versículo 11, um capítulo antes. Só para vocês terem uma noção da carta que o rei Artaxerxes libera para Esdras, como decreto, antes da viagem dele. Verso 11, diz assim: temos aqui uma cópia da carta do rei Artaxerxes. Entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, e aí a gente coloca aí entre parênteses, tá? Essa carta escrita por ele. Ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, paz e prosperidade. Estou decretando que qualquer israelita em meu reino, inclusive sacerdotes e levitas, que desejar ir a Jerusalém com você, poderá fazê-lo. Você está sendo enviado pelo rei e por seus conselheiros para fazer uma investigação em Judá e em Jerusalém com respeito à lei do seu Deus, que está nas suas mãos. Além disso, você levará a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, juntamente com toda a prata e ouro que você receber da província da Babilônia, bem como as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes do templo do Deus deles em Jerusalém. Com esse dinheiro, compre novilhos, carneiros e cordeiros, como também o que for necessário para as suas ofertas de cereal e de bebida. Sacrifique-os no altar do templo do seu Deus em Jerusalém. Você e seus irmãos poderão fazer o que acharem melhor com o restante da prata e do ouro, de acordo com a vontade do seu Deus. Entregue ao Deus de Jerusalém todos os seus utensílios que foram confiados a você para o culto no templo de seu Deus. E todas as demais despesas necessárias com relação ao templo de seu Deus serão pagas pelo tesouro real. Agora eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros do território a oeste do Eufrates que forneçam tudo o que o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, solicitará a vocês, até 3,5 toneladas de prata, 100 tonéis de trigo, 10 barris de vinho, 10 barris de azeite de oliva e sal à vontade. Olha para o teu irmão e diga assim: nós estamos falando de uma carga de respeito. Estamos falando de uma carga valiosíssima. Alguém que tentou dar uma calculada aqui, né? Trouxe um número de mais de 3 milhões de dólares que estava na mão de Esdras. O rei dando. Ele não só deu esses 3 milhões, como ele disse, fora as despesas que você ainda vai ter. Está tudo na tua mão. Se você for ler a palavra do Senhor, você vai entender que eles saíram no primeiro dia de um mês, do primeiro mês, e eles chegaram no primeiro dia do 4º mês. E aí, dentro desse tempo de caminhada e lendo um pouquinho sobre geografia, nós estamos falando de mais ou menos 1.500 quilômetros. Estamos falando de uma viagem quase que daqui para Salvador a pé. Estamos falando de 4 meses de viagem. Estamos falando de velhos, estamos falando de crianças, estamos falando de exilados, saindo da Babilônia e indo de volta para Jerusalém, carregando todo esse valor. Eu pergunto a você, arriscado ou não? Arriscado ou não? Porque quando tu vai para a geografia, você vê então que eles passam por muitos vales. E ladrão adora monte. Ladrão adora olhar de cima para baixo. Eles passam por muitas florestas. Ladrão adora se esconder nas árvores. Pastor, a Bíblia é explícita quanto a isso? Irmão, a Bíblia não é explícita quanto alguém chegar para Esdras e dizer assim: o senhor tem certeza que a gente vai carregar tudo isso durante esse tempo todo com esse povo? Porque para roubarem isso da gente é mole. O senhor tem certeza? Eu não posso te afirmar que alguém chegou para falar isso, mas eu posso te afirmar que alguma coisa balançou Esdras.
Porque Esdras vai e ele diz para o rei: a boa mão do Senhor está sobre nós. Eu só preciso ir, o rei, toma tudo, leva tudo. Imagina, tu chega num banco, receba aí, você chega num banco, você nem vai falar com o teu gerente não, eu quero o gerente geral, o que manda aqui. Aí você chega para ele e diz assim: é o seguinte, a boa mão do meu Deus está sobre mim. Eu preciso fazer uma obra na minha casa, eu preciso comprar uma casa para minha mãe, eu preciso comprar um carro novo, está aqui, ó, esse aqui que eu preciso. Aí o gerente diz assim: ó, não vou nem botar 3 milhões, vou botar assim, $1 milhão. O dólar está quanto? 5 e alguma coisinha? 5 milhões de reais. Toma aí. Só que é o seguinte, não tem Pix não, é em espécie. Em espécie. Toma aqui. Aí tu sai com um monte de sacão, né? Aí eu estou entrando no banco, e eu vejo você saindo do banco com um monte de sacão, porque a boa mão do Senhor esteve sobre você, e de uma maneira milagrosa, o gerente deu para você 5 milhões de reais. Irmão, se isso não é milagre, eu não sei o que é. Só que o fato é, você se encontra comigo, quando você vai sair do banco, eu entro. Ô querido, tudo bem? Tudo bem. Que isso, irmão? Isso aí são 5 milhões de reais que eu ganhei. Você ganhou? É. Você acredita que eu falei para o gerente, disse que a boa mão do Senhor está sobre a minha vida, ele me deu 5 milhões? Que isso, hein? Que benção. Então, estou indo que eu vou comprar um carro, vou comprar uma casa, vou fazer uma reforma, Você vai sair daqui com esse dinheiro? Calma aí. Rio de Janeiro, amado. Você vai sair daqui com esse saco de dinheiro, vão te roubar tudo. E aí o crente usa a Bíblia contra a própria Bíblia. Vigia aí, irmão. Vigiai e orai. E eu fico imaginando o camarada pensando: não, mas se a boa mão de Deus operou um milagre fazendo o gerente me dar 5 milhões, como a boa mão de Deus não vai me sustentar? Como a boa mão de Deus não vai me proteger? Sabe o que Deus falou comigo? Que tem muita gente, parando na metade do caminho do milagre. Começou bem, teve ousadia para ir no gerente, teve mais ousadia ainda para pegar o dinheiro, mas na hora de pisar fora do banco, balançou. Porque veio alguém e disse assim: eu acho que você vai correr risco. Pastor, como é que o senhor sabe que foi esse o sentimento de Esdras? Está escrito. O sentimento de Esdras está claro para mim aqui. A Bíblia diz, verso 21 do capítulo 8: ali junto ao canal de Avá, proclamei um jejum, a fim de que nos humilhássemos diante do nosso Deus, e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós, nossos filhos, com todos os nossos bens. Ou seja, ele está com o coração apertado, ele está se humilhando, dizendo: Senhor, guarda a nossa viagem. Ele segue, ele diz assim: eu tive vergonha de voltar lá no rei e pedir para ele soldados, cavaleiros, para nos protegerem dos inimigos, porque eu disse para ele que a boa mão do Senhor estava sobre nós. Você está entendendo? Em outras palavras, Esdras está dizendo assim: eu estou com vergonha de falar com o rei, porque eu falei com ele, e eu disse que Deus era conosco, e ele liberou o dinheiro. Como é que eu vou voltar agora? Dizendo que Deus não vai me proteger. Sabe, irmãos, ele percebe: eu não posso voltar atrás, mas ele também não consegue avançar, porque ele está abalado. Tem gente que está parado no meio do caminho do milagre, nem volta atrás, mas também não avança. Travou. Olha para o teu irmão, diga assim: Deus vai te destravar hoje. Fala para 5 pessoas, diga: Deus hoje vai te destravar. Ele diz assim: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que buscam. O seu poder, a sua ira são contra os que o abandonam. Aí aqui está a chave. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção
ao nosso Deus. E simplesmente o texto diz: e Ele nos atendeu. Oh! Repita comigo, diga: pastor. Diga mais alto: pastor, eu estou travado. O que eu faço? Me ajuda a ministrar. Olha para o teu irmão e diga: vai orar. Porque quando a igreja começa a orar, de repente a fé volta. Ele vai aquecer a fé do teu coração. Você entrou aqui balançado, mas vai sair daqui voando. Eu já preguei sobre isso aqui na igreja, porque o diabo é especialista em colocar um "se" no meio de toda a promessa que Deus libera. Jesus, ele se submete ao batismo de João Batista, e quando ele sai do Jordão, diz a palavra do Senhor que o Espírito Santo desce em forma de pomba, e Deus do céu brada dizendo: este é o meu filho amado. Evangelho de Mateus capítulo 3. Você vira a página, Evangelho de Mateus capítulo 4, Jesus é arrebatado ao deserto para ali ser tentado. A primeira tentação do diabo para Jesus é: se tu és. É hora da igreja dizer: capeta, não tem si. Eu sou. Não é se você vencer, se der certo. Olha para o teu irmão: já deu certo. Ó, promessa, Deus prometeu, vai se cumprir, não tem si, já foi. Já foi. E sabe, queridos, o que mais me alegra nesse texto é que o texto poderia ser assim: nós jejuamos, suplicamos essa bênção e de repente o anjo do Senhor desceu. Ou então, jejuamos, suplicamos essa bênção, o céu se abriu, a trombeta tocou e então a vitória veio. Nós jejuamos, oramos e um terremoto aconteceu. Não, o texto diz: nós jejuamos, oramos e Ele nos atendeu. Sabe por quê? Porque a fé trabalha no teu interior. Não precisa de estardalhaço. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Deus falou, eu creio, acabou. Levanta a sua mão direita. Se você tem algum parente que não é crente ainda, dá um gritão, diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha para o teu irmão, diga: já foi. Não tem si, irmão. Não tem si. Porque vai ter sempre um endemoniado para dizer assim: não, mas o teu filho, eu vi ele no baile ontem. Rapaz, estou contando os dias. Não, vi seu marido saindo de um motel e sua esposa estava caída bêbada e que não sei o que. Contagem regressiva: 10, 9, 8, 7, 6. Oh meu Deus, estou sentindo um movimento de milagre aqui. Eu estou sentindo um movimento de milagre aqui. Vai, porque o Deus que começou a boa obra vai concretizar. Ele aperfeiçoa. Ele aperfeiçoa. Irmão, a gente de vez em quando dá uma desanimada e tal, mas tem hora que apresentam para a gente números. Tem hora que mandam foto. Tinha uma propaganda antiga, não é da minha época não, da época deles, que diz assim: fotografou? Então dançou. Lembra dessa propaganda? A Vitória está querendo inventar, se metendo, nem perguntei nada para ela, que fique registrado na internet. Sabe, irmãos, presta atenção, tem hora que a pessoa chega e mostra para você e prova, diz assim: é isso aqui, ó.
E isso baqueia, isso balança, isso mexe com a estrutura, porque nós somos carne. Mas louvado seja Deus por sua palavra, porque quando a igreja ora, o Espírito Santo começa a operar. Você está baqueando muito porque está faltando oração. Ora mais, ora mais, ora mais, ora mais. Jejua, clame ao Senhor, Ele vai te atender. Se você for ler, né, e eu já estou terminando o capítulo 7 do livro de Esdras, você vai ver o diálogo de Esdras com o rei, e você vai ver, Esdras, ele não fala só com o rei, mas ele fala com as pessoas, ele usa muito esse termo, a mão bondosa do Senhor está sobre nós. E quando ele fica baqueado, ele entra nesse conflito. A minha alma está angustiada, meu coração está apertado, mas eu não tenho como voltar atrás, porque eu sempre falei isso, que a mão do Senhor estava sobre a nossa vida. Eu sempre falei. A Bíblia diz que eles chegam no canal de Ahavá, e eles ficam ali. E aí, se você for ler, dentro desse contexto, capítulo 7, capítulo 8, a Bíblia nos mostra que no terceiro dia, nesse canal, Neemias percebe que não tinha nenhum levita, que não tinha nenhum sacerdote com ele. E aí ele pensa assim, mas eu estou voltando para restaurar a religião, eu estou voltando para restaurar o culto, eu estou voltando para estabelecer, ou reestabelecer os princípios da nossa fé. Como é que eu vou fazer culto sem músico, sem pastor, sem levita, sem sacerdote? E é lindo, sabe, queridos, porque ele então dá uma ordem, e ele diz assim, tragam músicos, levitas, sacerdotes. Eles não vieram, mas vão atrás deles e tragam. Depois em casa você vai ler. E a Bíblia diz que começa a pipocar. Imagina, você começa um trabalho sozinho, tu está numa congregação, e aí você pensa assim, poxa, Deus me mandou para cá e eu estou sozinho. Como é que eu vou fazer isso sozinho? Aí você diz, não, mas a boa mão está sobre nós. E aí de repente começa a pipocar músico, e vem cantor, e vem não sei o quê, sabe? Esqueci o nome dela, que comprou o nosso CD há 17 anos. Cadê? Que entrou para a igreja hoje? Bárbara, não? Qual é o seu nome mesmo? Bárbara, acertei, lembrei. Tem mais alguém aqui que conheceu a Nova Jerusalém, primeiro por causa das canções? Tem alguém aqui que conheceu? Levanta a mão bem alto. Tem alguns irmãos aí. Conheceram primeiro a Nova Jerusalém através das canções. Uma bênção, uma alegria. Mas irmãos, eu me lembro, sabe, que no ano da gravação do primeiro CD do ministério, a Nova Jerusalém estava vivendo uma prova. Sabe, imagine, a gente está aqui, os meninos todos tocando e tal, tem escala, tudo organizado, arrumado, mas de repente o Espírito Santo sopra, e aí esses músicos todos saem. E agora? E aí você lembra, a boa mão do Senhor está sobre nós, mas o dado, o número, o fato é que não tem tecladista, é que não tem baterista, tem teclado, mas não tem tecladista, é fato. E sabe, queridos, quem é mais antigo e que lembra bem dessa história, eu não estou querendo entrar em detalhe, eu estou falando daquilo que foi a aplicação prática para o nosso ministério, ponto final. Deus permitiu que isso acontecesse. Qual foi o motivo? Não, o motivo é o que menos interessa agora. O que interessa é que era fato. Nós chegávamos aqui domingo, nós tínhamos instrumentos, mas não tínhamos músicos. E dentro desse contexto, exatamente nesse contexto, aparece uma proposta para a gente gravar um CD. Como? Se já seria um desafio gravar um CD tendo músico, como gravar um CD agora, nesse momento que não tem músico? Se já seria um desafio gravar um CD quando tínhamos pessoas para compor canções, como gravar agora, quando nós não temos? Porque presta atenção, irmão, existe um que bate no peito e diz assim, eu resolvo. Eu conheço ele, quantos conhecem?
Se ele entrar na obra da tua casa, você não precisa de pedreiro, não precisa de engenheiro, não precisa de ninguém. Ele entra, ele é suficiente. Ele entra, ele resolve. Aí agora, 21 anos, né? A gente gravou o nosso primeiro CD em outubro de 2000, né? Então agora, dia 8 de outubro, a gente fez 21 anos da gravação do primeiro CD. 21 anos depois, nós estamos recebendo a Bárbara aqui, que eu não sei onde estava, fazendo o quê e vivendo o quê, mas de repente passou num supermercado e viu um CD, e nem conhecia direito aquelas pessoas, mas foi e comprou aquele CD, e de repente começou a ouvir, e a palavra foi penetrando no coração dela, e isso foi um divisor de águas, e hoje eu tenho a alegria de recebê-la como membro. Irmãos, eu me lembro de uma vez que eu fui cantar numa igreja, e eu quero contar esse testemunho para a gente terminar, e foi uma bênção, o culto e tal, uma igreja pequenininha, dentro de uma comunidade, e quando acabou o culto, o pastor virou e falou assim: eu posso te contar um testemunho? Falei: por favor, pastor. Testemunho sempre nos abençoa, sempre nos encoraja. E ele disse o seguinte: pastor, o testemunho é o seguinte: era um rapaz que ele cresceu num lar evangélico, mas se desviou, morava dentro da comunidade e acabou se envolvendo com coisas erradas e comprou umas drogas para revender, e foi ganhando um dinheiro, e teve uma hora que ele comprou uma quantidade razoável, vendeu, mas não pagaram ele. Porque não pagaram ele, ele não conseguiu pagar para o fornecedor da boca de fumo. Então ele começou a fugir do traficante, até que um dia o traficante pegou ele, disse assim: agora você vai morrer. Levou ele para o alto de um morro, disse para ele: ó, não foge que eu vou acabar com a tua vida, que não sei o que, papapá, né? Vou destruir você, que não sei o que. E ele falou: meu Deus do céu, como é que eu vou fazer e tal, papapá. De repente, não sei se foi telefone, se foi rádio, alguma coisa tocou, o traficante, chamaram o traficante, ele disse: rapaz, não foge daqui, fica aqui, porque se você fugir, eu vou atrás de você onde for, eu vou resolver um problema, já volto aqui, porque a nossa conversa não terminou. Ele, do jeito que estava, ele permaneceu, ele estava de joelho, o traficante botou ele de joelho, ele continuou de joelho, e ele começou a chorar ali, desesperado, né? Ele me contando, esse jovem não conseguiu sair, se movimentar, ele ficou travado. Ele estava ali travado, o traficante foi embora, ele podia sair correndo, mas ele não conseguiu, ele ficou travado ali. Aí de repente alguém foi e botou uma caixa de som na janela, e começou a tocar um funk desses terríveis, e ele se sentindo mal com aquele funk e tal, mas tinha uma crente que não suportava o funk, e aí para combater o funk, ela foi e botou uma caixa de som também na janela, e ligou uma música evangélica bem alto, e aí de repente a música evangélica começou a sufocar o funk, até que a pessoa do funk que foi e desligou o som dela, e aí quando desligou o som, ela conseguiu ouvir claramente a letra, e a letra dizia: posso confiar, na rocha estarei, em ti quero habitar, ajuda-me Senhor, em lutas e problemas a rocha vai jorrar, em vales e desertos Cristo sempre está, vencerei, vencerás, venceremos em Cristo Jesus. E aí ele destravou, se levantou, e aí ele começou a descer os becos da comunidade, procurando uma igreja. Ele entrou numa igreja, encontrou um pastor, e ele explicou o problema para o pastor disse assim: agora você está comigo, fica tranquilo, nós vamos lá na boca de fumo, porque eu vou garantir que nada vai acontecer. O pastor pegou ele pela mão, levou ele até na boca de fumo, chegou e disse para ele: olha, eu vou resolver esse problema, você fica tranquilo, mas não encosta o dedo nele, ele agora ele está comigo, eu vou assumir a responsabilidade sobre ele. Resumo da ópera: esse rapaz se converteu, depois esse rapaz fez seminário, ficou dentro da igreja, os traficantes perdoaram a dívida, não cobraram nem o pastor, esse rapaz acabou sendo consagrado a pastor, e depois de muito tempo, esse rapaz, agora pastor, teve o privilégio de receber vocês em sua igreja. Eu sou esse rapaz. Quando eu olhei para a cara do pastor, eu não aguentei, eu comecei a chorar. Ele disse: era para eu estar morto, mas um dia, uma palavra mudou a minha história. Labachuri, anda labacalabachu. Travado, até que uma palavra fez ele se levantar. Porque quando Deus vem, e entenda bem uma coisa, Deus permite. Sabe, às vezes você fica preocupado: não, mas porque fulano, eu pensei que ele estava perto de mim, mas não está mais, e fulano eu pensei que era me ajudar, mas não ia ajudar. Não, irmão, Deus permite que você se sinta sozinho em algum momento,
para ele agir na tua vida e te destravar. Eu tenho para mim que todo mundo disse para Esdras: Esdras, não vai. Esdras, vai dar ruim. Depois você lê o final do capítulo 8, você vai ver que eles chegam, e eles chegam em segurança. E como se não bastasse, eles chegam em segurança e ainda descansam. Fala isso para o teu irmão, diga assim: você vai chegar em segurança e ainda vai descansar. Você pode se colocar de pé?